Olá pessoal, então vamos para a atividade dessa semana, que é o cálculo do discriminante da equação, certo? Eu decidi fazer em duas partes, primeiro calcular o delta e depois aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Então o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos calcular o delta referente a cada equação e vamos fazer a discussão das raízes. Como é que vão se comportar essas raízes? Então é o seguinte, o delta é dado pela expressão B2 menos 4AC. Para mim calcular o delta, calcular o discriminante, a minha equação tem que estar escrita na forma geral, que ou aí ela está igualada a zero, estão reduzidos termos semelhantes, aí eu vou determinar o coeficiente A, B e C da equação e vou calcular o delta. E se o meu delta for maior que zero, isto é, o que é um número maior que zero? É um número positivo. A minha equação terá duas raízes reais distintas, isto é, diferentes. Se o delta for igual a zero, a minha equação terá duas raízes reais iguais. As duas raízes serão iguais, se chama raiz dupla. Agora, se o meu delta for negativo, isto é, menor que zero, a minha equação não terá raízes reais, terá raízes complexas. O que é raízes complexas? São raízes de números negativos, raízes quadradas de números negativos, certo? Então, para mim calcular o delta B2 menos 4AC, eu vou pedir para vocês sempre colocar parênteses nas letras. Então, parênteses no B ao quadrado, menos 4 que multiplica o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Para calcular o delta, sempre colocar parênteses, certo? E aqui eu coloquei o seguinte: a reta dos números reais, nós temos o zero. Quem é menor que zero é um número negativo. Quem é maior que zero é um número positivo, certo? E aí, assim, numa equação do segundo grau, se o delta for maior que zero, se o delta for um número positivo, as raízes vão ser diferentes, reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, as minhas raízes vão ser reais iguais. E se o delta for negativo, isto é, menor que zero, não terão raízes reais, certo? Então, menor que zero é negativo, maior que zero é positivo, certo? Então, através do discriminante, discutir a existência das raízes das equações. Então, aqui eu tenho a minha equação 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Muito bem, a minha equação está igualada a zero. Quem é o coeficiente A? Aquele número que vem na frente da letra ao quadrado, é 2. Quem é o coeficiente B? Aquele que vem na frente de x com expoente 1, é 3. Quem é o meu coeficiente C? Aquele que não tem letra, é menos 5. O delta é dado pela expressão B2 menos 4AC, sempre. Sempre colocar parênteses nas letras, foi o que eu falei. Então, delta vai ser igual. O coeficiente B ao quadrado, quem é o B? 3. Então, 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 5. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, eu multiplico o primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro. Então, menos 4 vezes 2, menos 8 com menos 5, mais 40. 4 mais 40, 9 mais 40, 49. Como o meu delta deu um número positivo, ó, delta maior que zero deu um número positivo, que conclusão eu chego? Que a minha equação terá duas raízes reais e diferentes. A discussão está aqui em cima, é só verificar. Se o delta for maior que zero, como é que vai se comportar as raízes, certo? Segundo exemplo, aqui eu coloquei x ao quadrado menos 6x mais 9. Quem é o coeficiente A? É aquele número que vem na frente da letra ao quadrado. Quando não tem, é 1. B é aquele número que vem na frente da letra com expoente 1, menos 6. E o C é aquele que não tem x, no caso 9.
delta é igual a B2 menos 4AC. Sempre escrevam a fórmula para irem memorizando. Então, delta é igual B, quem é o B? Menos 6, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A, quem é o A? 1, vezes o C, quem é o C? 9. Expoente par sempre mais, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não vamos fazer 6 vezes 2, 12. Expoente par potenciação, eu multiplico o número por ele mesmo. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4, que multiplica o terceiro número, que é 9. Copiei o 36, sinais diferentes, menos 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Quando o delta é igual a 0, o que acontece? Quando o delta é igual a 0, as duas raízes serão reais e iguais. Significa que quando eu resolver essa equação, a solução dessa equação será duas raízes reais iguais, né? A solução vai ser igual. Por que equação do segundo grau, duas soluções? Porque o grau da equação indica quantas soluções vai ter a minha equação. No caso, a equação do segundo grau tem duas soluções. Equação do primeiro grau, uma solução, né? Eu já havia falado isso para vocês. Agora aqui eu tenho x ao quadrado menos x mais 8 igual a 0. O A é 1, o B é menos 1 e o C é 8. Delta é sempre dado pela expressão B2 menos 4AC. Então, delta, o B, quem é o B? Menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 8. Olha, eu coloquei parênteses em cada número, certo? Expoente par, sempre mais. 1 ao quadrado não é 1 vezes 2, é 1 vezes 1, que é 1. Aqui eu tenho a multiplicação de 3 fatores. Eu multiplico o primeiro pelo segundo e o resultado pelo terceiro. Então, sinais diferentes. Menos 4 vezes 1, 4, que multiplica o terceiro, que é 8. Copiei o menos 1. Sinais diferentes. Menos 4 vezes 8, 32. Eu tenho 1 e devo 32. Vou ficar devendo 31. O meu delta deu negativo, isto é, menor que zero. Quando o delta dá menor que zero, a equação não tem raízes reais, certo? E a atividade que ficou para vocês, então, para o sábado letivo, tá? Sábado vai ter atividade. Então, assim, vocês vão ter que calcular o discriminante de cada equação, isto é, o B2, ó, menos 4AC, o discriminante de cada uma delas, tá? E aqui no exercício abaixo, vocês vão colocar se é falso ou verdadeiro cada uma das colocações, certo? É isso então, um bom trabalho para vocês e a atividade de amanhã é: através do discriminante, determine a existência e a quantidade de raízes reais em cada equação. Ó, todas as equações, sejam elas completas ou incompletas, eu vou calcular o delta e conforme o valor do delta, eu vou dizer se tem duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes ou não tem raízes reais. Certo, pessoal? Um bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.